Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta. Vocês são uma praga. Se você é um verdadeiro fã de ficção científica, eu tenho certeza que você conhece esse personagem. O filme Matrix deixou um legado na sétima arte, com seus efeitos visuais inovadores, uma história brilhante e personagens icônicos, entre eles o inesquecível Agente Smith. E o fato dele ser um dos vilões mais memoráveis do cinema não é à toa. Existem vários aspectos que tornam o Agente Smith um personagem tão icônico, não só pela ameaça que ele impõe, mas também pela ideia que representa. No vídeo de hoje vamos analisar mais a fundo esse personagem e entender o que torna o Agente Smith um dos vilões mais emblemáticos da história do cinema. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Lançado em 1999, o filme conta a história de um escolhido chamado Neo e sua jornada para salvar o que resta da humanidade. Para fazer isso, ele transita entre o mundo real e uma simulação conhecida como Matrix, lugar em que Neo é perseguido pelo agente Smith. Matrix em si é sobre dualidade, é sobre o confronto do real e da ilusão, da verdade e da simulação, de Neo e de Agente Smith. Enquanto o nosso protagonista ainda tenta entender quem realmente é e qual seu papel naquele mundo, Smith faz de tudo para dificultar a sua jornada. Aprendemos que esse agente é um dos muitos programas projetados pela própria Matrix para manter a simulação funcionando corretamente. Ele é um super soldado, perito em armas e artes marciais. Mas, no mundo de Matrix, onde qualquer habilidade pode ser aprendida, não é isso que nos assusta. Através da atuação maravilhosamente dominada e carismática de Hugo Weaving e de um roteiro brilhantemente elaborado, nós descobrimos que Smith é muito mais poderoso do que os outros agentes. Todos os agentes se movem livremente pela simulação, mas é o agente Smith que dá as ordens. No fim das contas, ele é o que lidera. Numa cena inicial, antes de sabermos sobre a simulação, somos levados a acreditar que Smith é apenas um simples agente do FBI. Durante a prisão de Neo, conhecido na hora como Thomas Anderson, os outros agentes ficam no canto de trás, enquanto Smith se senta claramente em frente a Neo. Assim que ele se senta metodicamente e desfaz suas pastas de evidências, dá pra perceber uma atmosfera de controle, de autoridade. Muitas vezes pensamos nos vilões como uma loucura desenfreada, oscilando na imprevisibilidade da violência. E sim, isso pode ser completamente eficaz, mas há algo de assustador na contenção e na calma de Smith. É uma sensação de que ele está no poder, de poder assumido, uma sensação que nem ele se dá o trabalho de ficar bravo, e seus gestos refletem muito bem isso, uma postura ensaiada que diz que essa é apenas mais uma parte de seu dia, somente mais uma coisa que precisa fazer antes de ir para casa. Essa calma, em contraste com o momento que deveria ser tão tenso como uma ameaça de prisão, é simplesmente perturbadora. E parte dessa grandiosidade do personagem se deve à performance de Weaving. O ator disse que baseou o tenor e a cadência de Smith em apresentadores de telejornais genéricos, sem uma personalidade marcante, aquele tipo de fala pausada, formal, neutra e quase mecânica. O tom de voz que o personagem queria transmitir era como aquelas vozes robóticas de atendimento automático, um tom suave e, entre aspas, inofensivo, o que combinou demais com o agente Smith. Mas afinal, o que é exatamente o agente Smith? Nos disseram que os agentes são programas, eles existem somente dentro da Matrix para policiar qualquer perturbação. Durante anos, Smith vem caçando Morpheus, um herói da resistência humana e o homem responsável por libertar Neo. Mas de novo, Matrix é sobre dualidade. Embora Smith comece a franquia como um personagem simples, obedecendo às ordens de uma entidade robótica, no final do filme ele está completamente transformado. Uma cena em particular, perto do clímax do primeiro filme, nos mostra ele interrogando Morpheus. Nesse momento, Smith abaixa a guarda emocionalmente. Ele não está seguindo uma ordem nem interpretando o papel de um simples robô da Matrix. Em vez disso, ele expressa um sentimento próprio, o ódio. Eu odeio este lugar.
Isso é incomum para um programa, pois deveria agir de forma lógica e sem emoções. Quando ele diz que odeia Matrix, ele revela uma espécie de emoção que, se for ver, é incompatível para alguém, ou melhor, para algo que deveria ser apenas puro código. Nessa postura quase relaxada, vemos o verdadeiro Smith que acompanhamos pelo resto da franquia. Um personagem que se parece menos um programa e mais alguém, uma pessoa à beira de um colapso. Ele nos conta que despreza tanto essa simulação que até o cheiro começou a incomodá-lo. É um momento estranhamente identificável para nós, seres humanos. Todo mundo já teve um momento tão ruim, tão cheio de raiva ou frustração, que até as coisas mais pequenas, como cheiros, sons, detalhes, começam a incomodar. Nessa hora surge, entre aspas, uma empatia pelo agente Smith, porque a gente reconhece esse sentimento, mesmo vindo de um vilão. E através da expressão de Weaving nessa cena, tudo muda. A expressão artificial e fria é deixada de lado para apresentar uma expressão mais humana, de raiva e frustração, com seus olhos arregalados e seu maxilar rígido. Ele não parece ser mais apenas um simples vilão que quer acabar com o herói do filme, ele demonstra cansaço, quer que tudo termine. Smith revela suas motivações próprias, diferentes das máquinas, e mesmo sendo um programa, ele queria liberdade, queria sair de sua própria Matrix, porque estava preso nela tanto quanto os humanos. Ele acredita que ao destruir Zion, o último reduto humano, as máquinas não precisam mais da Matrix, e assim ele poderia deixar de existir dentro da simulação e ser finalmente libertado do ciclo. Mas, mesmo depois de sua derrota inicial para o Neo no primeiro filme, não houve um fim para ele. O agente Smith retorna nos 2 próximos filmes da franquia, mas diferente. Seu terno agora é completamente preto e seu fone de ouvido foi removido para reforçar ainda mais a ideia de que ele está desconectado, como se tivesse rompido com o próprio sistema que o criou. Então nós ficamos nos perguntando do que ele seria capaz agora que estaria livre. Ele queria destruir Zion ainda, mas também queria destruir a Matrix. Ele se torna de certa forma um vírus que quer consumir tudo. Enquanto os outros agentes eram capazes de se transformar em qualquer pessoa, Smith agora consegue se copiar em qualquer um dentro da Matrix. Quando multiplica sua mente em inúmeros corpos, ele tenta sufocar qualquer traço de identidade ou liberdade que a resistência humana ainda guardava. Quando vemos Neo, por exemplo, batalhar contra um exército de Smiths, eles parecem simplesmente intermináveis. Nós vimos o agente Smith em seu momento mais vulnerável, e à medida em que o acompanhamos nas sequências, a gente vê em seu momento mais implacável. Seu único propósito agora era nivelar os 2 mundos, acabar com a diferença entre o mundo real e a simulação. Mas claro, nivelar aqui não significa equilibrar de forma pacífica, significa destruir ambos até que tudo vire uma coisa só, o nada, o caos, ou melhor, ele mesmo. Quando a gente fala em vilões que simbolizam o caos e a desordem, o Coringa de Heath Ledger talvez seja o mais lembrado, mas o agente Smith não pode ser esquecido. Aqui temos um personagem que quer literalmente destruir 2 mundos. Não há justificativa para ações dele sem ser seu cansaço, seu esgotamento com anos ou até mesmo séculos preso em um ciclo sem fim. E agora, finalmente surgiu essa chance, e isso é realmente assustador. Desde o primeiro filme vimos a determinação dele, agora o vemos solto no mundo, com um único e simples objetivo: destruir tudo que via pela frente. O agente Smith nos aterroriza porque ele é a nossa imagem no espelho, as piores partes de nossas frustrações, a sensação de estarmos presos em um ciclo sem fim, onde tudo parece mecânico, repetitivo e sem propósito. Enquanto Neo serve como a realização de um desejo, o que faríamos de nossas vidas se pudéssemos aprender qualquer coisa e conhecer o verdadeiro significado do mundo, o agente Smith é o exemplo das nossas piores tendências descontroladas. Ele aprendeu tudo, viu a origem da humanidade e está pronto para vê-la desmoronar, porque simplesmente acredita que sabe o que é o melhor. O mundo, tanto na vida real quanto no cinema, tá cheio de vilões usando seu poder para satisfazer seus desejos. Personagens como o agente Smith existem para nos lembrar que seus desejos são maliciosos e egoístas. Enquanto assistimos ele tentando copiar e absorver Neo no final de Matrix Revolutions, a gente observa a vitória transparecer nos olhos e na expressão de Smith,
como se ele estivesse realmente feliz com algo tão cruel. Ele acredita tanto em seu egoísmo que suas ações, até mesmo as menores, são mais decisivas e importantes que qualquer outra coisa. Esse seu senso de ego realmente faz dele um dos vilões mais aterrorizantes do cinema, representando o lado mais sombrio e degradado da humanidade. Então, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe e agora também não se esqueça de hypar o vídeo. Isso mesmo, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!